Graça e paz, amados de Deus, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estamos aí para mais um vídeo dessa série, lendo e comentando o clássico, a obra Confissões de Agostinho de Hipona. Pois é, uma obra aí com mais de 1.500 anos de existência. Até hoje é lida e estudada. E para você que não me conhece, ficar aqui de paraquedas, eu sou o pastor Anderson Porto, seja muito bem-vindo. Convido você a se inscrever no nosso canal. Nosso canal aqui a gente procura compartilhar conhecimento, né? Você pode dar o like, fazer seus comentários, depois dar uma olhadinha na playlist. Nós temos aqui totalmente gratuito muitos vídeos, por exemplo, Teologia para Iniciante, 86 vídeo aulas gratuitamente para você dar uma assistida. Temos o que mais aqui no nosso canal? Nós temos essa série aqui, Lendo e Comentando Confissões de Agostinho, hoje é a aula 34. Temos uma série de vídeos sobre teologia paulina, uma série de vídeos sobre teologia pentecostal. Temos aí mais de 50 videoaulas falando sobre história da teologia cristã. Temos uma nova série também, estamos acho que 7 ou 8 vídeos, história da filosofia cristã, apenas tratando dos filósofos cristãos da antiguidade. Temos o que também? 17 videoaulas falando sobre prolegômenos. O que é isso, pastor? Prolegômenos são as palavras iniciais introdutórias no estudo da teologia sistemática. Olha que legal. Temos muita coisa totalmente gratuito, entendeu? A gente não tem clube de membros aqui para restringir os vídeos não, tá? Então todos os vídeos, todas as aulas, as lives são gratuitas. Isso aqui está à disposição para você assistir e ser abençoado, tá certo? Mas se você deseja abençoar o nosso canal, tornar-se um apoiador, aqui embaixo no link temos aqui o Apoia-se. A partir de R$5 você pode tornar-se apoiador mensal, um patrono deste canal. Fazendo isso, vamos colocar você no nosso grupo do WhatsApp. Nós temos uma meta financeira para alcançar lá. Alcançando essa meta, nós pretendemos sortear livro de teologia para todos os meses para os apoiadores. Pastor, R$5 para mim é muito pouco, eu não faço nenhum lanchinho com R$5. Eu gostaria de abençoar com 10. Amém, dentro das suas posses. Faça isso em nome de Jesus. Temos aqui também o link do Pix. Você pode fazer qualquer tipo de doação. E temos novidades no canal, não posso deixar de dizer, né? No último sábado nós postamos um vídeo falando aí que estamos em parceria com alguns cursos EAD, cursos de básico em teologia, médio em teologia, bacharel em teologia. Temos filosofia 1, 2, vários cursos. Grego instrumental 1, grego instrumental 2, com várias videoaulas, plataforma para você fazer os seus estudos, com direito a diploma, certificado, carteirinha. Tá aqui embaixo nas descrições, dá um clique aí, né? E você vai ver tudo isso aí. Você vai poder, se você comprar um curso desse, não é com mensalidade não, é pagamento único. Se você comprar um curso desse, você vai estar abençoando financeiramente o nosso canal, tá certo? Deus abençoe a sua vida, se você assim o fizer, e continue também abençoando, se você também no momento não puder, mas se é assim que você puder, você faça, né? Invista no seu conhecimento bíblico teológico, tá certo? Muito bem, hoje nós vamos fechar o livro 3, com a permissão de Deus, a leitura e os comentários dessa obra Confissões, né? Para quem não sabe, Confissões, sempre é bom lembrar, Confissões é dividido em 10 livros, é como se fosse assim 10 capítulos, né? 10 livros. Então, livro 1, livro 2, livro 3, com vários versículos. Entendeu? Vou te dar uma amostra aqui, ó. O livro 3, aí divide em versículos, né? Entenderam? Cadê? Aqui, versículo 16, versículo 17, entendeu? E nós vamos fechar, vamos ler o versículo 19, 20, 21 e comentar, fechando o livro 3, que seria uma espécie de capítulo 3, tá certo? Então vamos lá, ele está em processo de conversão, dando testemunho dele, como é que foi esse processo, ainda jovem. Ele vai falar um pouco sobre sua mãe Mônica, como ela intercedia por ele diante de Deus. E diz o seguinte, ó: e tu, das alturas, me estendeste a tua mão e me libertaste. Ele cita aqui Salmo 144, 7. E tiraste minha alma daquela profunda escuridão. Enquanto a minha mãe, tua serva, que te é fiel, olha o que ele diz, chorava por mim junto a ti mais do que as mães choram a morte física de seus filhos, né? A história diz que a sua mãe chamava-se Mônica, era uma cristã fervorosa, e ele que declara que ele via a mãe dele orando, intercedendo, chorando, lamentando pela sua vida, ele que vivia no mundo de pecado, devassidão. Ele declara que a minha mãe chorava por mim, o fato de eu estar perdido espiritualmente, muito mais do que eu via mãe chorando pela morte física dos seus filhos. Interessante, né? Uma mãe que ama o seu filho, uma mãe que intercede. Ele vai falar um pouco mais sobre esse amor e essa intercessão, né?
Existe um projeto, né, que está presente em muitas igrejas, na nossa igreja também tem, é um projeto chamado Déboras, Desperta Débora, Mães de Joelhos, Filhos de Pé, onde as mães se reúnem, às vezes semanalmente, às vezes quinzenalmente, às vezes mensalmente, com um propósito de interceder, de orar pelos seus filhos, né? Muito bacana. Então, eu acho muito lindo isso, né? Uma mãe que se põe de joelhos, clamando pelo seu filho, pela transformação do seu filho. E veja mais o que ele diz, ó. Pois ela, mediante a fé e o Espírito que recebera de ti, viu a morte na qual eu me encontrava, e tu deste ouvidos a ela, ó Senhor. Diz, ó, minha mãe tinha o Espírito Santo, o Senhor concedeu a ela o Espírito Santo. Então, pela fato de ter o Espírito Santo, ela percebeu que eu estava perdido, que eu estava morto espiritualmente. E o mais importante, o Senhor ouviu as orações da minha mãe. Né? Como são essas coisas, né? Aí entra também algumas questões, né? Por exemplo, eu me converti, né? Com 15 anos de idade, né? 15 para 16 anos de idade. No caso de Agostinho, havia uma mãe que chorava, que orava todos os dias diante do Senhor: transforma meu filho, muda meu filho, liberta meu filho. A minha mãe, eu me converti com 15, estou 45, 30 anos. Até hoje minha mãe não é crente. Minha mãe é viva, tem 66 anos de idade. Interessante que até hoje minha mãe não é crente. Nunca se converteu. Né? Chegou a frequentar alguns meses a igreja, alguns anos atrás, se batizou, mas não nasceu de novo. Foi perceptível isso, não nasceu. Infelizmente. Então não houve uma mamãe, por exemplo, no meu caso, talvez seja o teu caso, que uma mamãe intercedendo pelo filho, né? Bem, eu não sei também, né? Quem me convidou para ir para a igreja foi uma senhora, uma vizinha, dona falecida Irmã Maria, uma senhora já de idade, que me convidou para ir para a igreja dela. Eu fiquei a perguntar, será que ela, ao me convidar ali, colocou meu nome no livro de orações dela para interceder por mim? Talvez eu não tenha sido alvo das intercessões da minha mãe, porque minha mãe não era crente. Mas quem sabe Dona Maria tenha intercedido por mim, né? Só a eternidade revelará, porque ela já partiu para o Senhor, né? Diz mais aqui, ó. Tu, Senhor, ao ouviste... É engraçado que ele faz, ele escreve aqui, por isso que o termo é confissões, é como se ele estivesse fazendo uma oração para Deus, né? Ele escreve, mas como se estivesse fazendo uma oração para Deus. Tu a ouviste e não desprezaste suas lágrimas, que escorrendo regavam o chão sobre seus olhos em qualquer lugar onde ela orasse. Sim, tu a ouviste, pois de onde veio aquele sonho com o qual a confortaste, de modo que ela permitiu que eu morasse com ela e me sentasse com ela à mesa, na mesma mesa da qual ela havia começado a se afastar, pois sua aversão e nojo às blasfêmias do meu erro. Ele percebeu que ela andava tão amargurada com a vida devassa que Agostinho estava levando, que ele percebeu que ela começou assim não ter mais prazer de sentar na mesa com ele para conversar. Olha só. Pois ela se viu a si mesma, seguindo uma trilha rígida de fé, e viu um brilhante jovem que, alegre e sorridente, se aproximava dela, enquanto ela se afligia e se sentia oprimida pela dor. Mas ele, desejando instruí-la, como os jovens costumam fazer e não são instruídos, quis saber quais eram as causas de sua dor e lágrimas constantes. Interessante, né? Ele achou estranho, a pessoa está deprimida, chorando o tempo todo. Qual o problema, mãe? Ele, se referindo a si mesmo, né? Ele quis saber qual é a razão, qual é a causa do seu pranto. Interessante, né? Ela amargurada, meio que já enojada de ver o filho no pecado, escravo do pecado, ela só sabia só chorar. E ele falou, tá, qual é o problema? O que está acontecendo? Olha o que diz. Ela respondeu que chorava a minha perdição. E o jovem pediu-lhe que se acalmasse e se desse por satisfeita. Interessante, ele está se referindo a si mesmo na terceira pessoa, né? E diz, então o jovem disse para ela, fica satisfeita, mãe, você tem um filho maravilhoso e tal, eu tô perdido espiritualmente, mas só isso, eu não fico dando desgosto para a senhora, não sou nenhum bandido, não sou nenhum traficante, tá bom, quero curtir minha vida, não é assim que muitos jovens falam, né? Depois disso, ele para olhar e observar que lá onde ela estava, lá também estava eu. E quando ela olhou, viu-me seguindo a mesma trilha de fé. De onde veio isso? Se não foi de fato de teus ouvidos estarem inclinados para o coração dela. Ele está falando aqui que
ela deu uma visão de fé de que no futuro ele pudesse seguir o mesmo caminho dela. E isso aconteceu, ele se converteu. Aí ele faz essa pergunta retórica de onde veio isso? Se não foi o fato de ter os ouvidos estarem inclinados para o coração dela. Olha que interessante. Agostinho era monergista, certo? Então ele vai ensinar a doutrina da predestinação. Nesse sentido, como os calvinistas ensinam, né? De que o homem foi escolhido, veio da mãe, independente se ele quer ou não a Deus, há uma graça que ele não pode resistir. Não é isso que ensina o calvinismo? Mas é interessante, ele também não diz que a oração da mãe dele foi inútil. Ele entendia que mesmo sendo escolhido, um predestinado, um escolhido no ventre da sua mãe, as orações dela foram extremamente relevantes e que Deus ouviu a oração dela. A oração dela contribuiu, cooperou para que ele viesse a se converter. Então, se eu quisesse aqui forçar um pouco a barra, eu diria, como arminiano, que foi a oração da mãe dele que obrigou Deus a transformar Agostinho, não é isso? Ele só se converteu por causa das orações dele, porque está declarando aqui, ó, de onde veio isso? Senão o fato dos ouvidos do Senhor estarem inclinados para o coração dela. Né? Poderia pegar uma fala dessa aqui e dizer, ó, Agostinho, usando esse anacronismo, Agostinho, ele tinha uma inclinação sinergista, arminiana, né? Ele não está declarando aqui que as orações de sua mãe foram inúteis porque ele já era predestinado. Interessante, né? Isso é só uma reflexãozinha, tá? E demais aqui, ó, tu, Deus onipotente, que cuida de cada um de nós como se cada um fosse o único. E assim ages com todos como se todos fossem apenas um. Aumenta agora no versículo 20, né? Nós vamos fechar o livro 3, ou o capítulo 3, são 3 versículos. De onde também vem este fato? São 3 versículos para fechar, né? Nossa 34ª, quarto vídeo, quarta aula. De quando ela me contou, de onde também veio este fato de quando ela me contou sua visão e eu tentei distorcer seu significado, dizendo que ela não devia perder a esperança de um dia vir a ser o que era. Ela imediatamente, sem hesitar, replicou, não, pois não me foi dito onde ele está, tu também estás, mas onde tu estás, ele também está? Eu te confesso, Senhor, que de acordo com o que lembro melhor, e muitas vezes tenho falado disso, aquela tua resposta por meio de minha mãe acordada, o fato dela não ficar perplexa diante da plausibilidade de minha falsa interpretação, de ter tão rapidamente visto o que se devia ver, e eu certamente não o havia percebido antes de sua resposta. Naquele exato momento, me impressionou mais do que o próprio sonho, que vaticinou uma grande alegria para o consolo daquela santa mulher, que sua aflição presente, vaticínio que muito tempo depois se concretizou. Ou seja, ele diz aqui que a mãe dele teve uma espécie de sonho, uma confirmação, uma profecia de que aonde ela está, ou seja, em Cristo, digamos assim, seu filho um dia estaria. Então ele reconhece aqui a fé de sua mãe e diz aqui que isso impressionou muito ele. O fato de Deus ter confirmado, ele diz aqui que um sonho, né? Pode ter sido um sonho literal, um sonho apenas um desejo, um anelo, né? De que essa transformação viria, e de fato ele confirma que isso se concretizou. Aí diz mais aqui, quase 9 anos se passaram, durante os quais chafurdei na lama daquele profundo abismo, nas trevas da falsidade, tentando muitas vezes me levantar, mas sendo ainda mais violentamente empurrado para baixo. Olha só, queridos, querida, você que está aqui, que ora pelo seu filho, não é convertido, adolescente, Deus havia feito uma promessa de que Agostinho se converteria, feita essa promessa para Mônica, ela é até considerada santa para a Igreja Católica, Santa Mônica. E ela recebeu aquela palavra. Só que, ele diz aqui, ó, 9 anos se passaram, quase uma década ainda, o cara continua nas trevas. Ele diz aqui que tentei muitas vezes me levantar da lama, só que a cada vez mais eu era empurrado mais para baixo, ou seja, o diabo ainda estava com grilhões sobre a vida de Agostinho, porque sabia que Agostinho ia ser um instrumento nas mãos de Deus poderoso. Então o diabo lutou até essas últimas forças para que ele não se convertesse. Diz mais aqui, mas durante todo esse tempo, aquela viúva casta, pia e sóbria, exatamente do teu gosto, agora mais alegre devido à esperança, mas mesmo assim sem diminuir seu pranto e lamentação, intercedia sem cessar em todas as suas horas de devoção, para queixar-se a ti da minha situação.
Ou seja, ele fala isso, né, que o pai dele não se converteu, nunca tinha sido crente. Nos primeiros vídeos, né, que tá falando sobre a infância, ele conta um pouco sobre o pai dele. Não era um homem piedoso, mas nunca impediu a Mônica, nem ele, né, ou melhor, nunca impediu a mãe dele de ser cristã e tal. Era um cara assim, nulo, né? Não fazer restrições à fé da esposa. E aqui, nesse exato momento, no processo de conversão, ele já está com 19, 20, 21 anos, ele diz que a mãe dele já era viúva, então ela se dedicava, né, uma mulher santa, piedosa, se dedicava a interceder, melhor dizendo, a interceder, né, acerca da situação dele. Ele diz que ele intercedia sem cessar em todas as suas horas de devoção para queixar-se a ti da minha alimentação. Senhor, se meu filho, Senhor, tenha misericórdia, está perdido, meu Pai. Senhor, liberta aí da prostituição, da imoralidade. Ou seja, ele via o testemunho da mãe dele em todo o tempo, a mãe dele crendo no poder de Deus para libertá-lo. Olha que coisa. Testemunho lindo, né, de uma mãe que cria, que orava pelo seu filho. Aí ele diz, e suas orações a te clamavam dia e noite. Aí ele cita Salmo 81, verso 1. E, no entanto, tu permitias que eu ainda ficasse e me revolvesse naquela escuridão. Veja bem, no entanto, mesmo diante de tanta súplica da mãe, ele entende, o Senhor ainda permitia que eu estivesse ali preso àquela escuridão. Deus estava permitindo. Aí é mistério de Deus, né? Porque Deus logo me converteu e logo no início. Mas Deus permitiu ainda quase uma década, né? 9 anos, ele declara aqui, que ele ficasse ainda preso na escuridão das trevas. Ou seja, ele reconhece após sua conversão, de que estava preso nas trevas espirituais. Verso 21, e o último deste capítulo, ele diz, tu me deste, enquanto isso, outra resposta, que rememoro, embora haja muitas coisas que omito, correndo em direção àquilo que mais desejo confessar a ti. Muitas coisas de que não me lembro. Tu deste a ela, olha só, outra resposta por meio de um dos teus sacerdotes. Olha só, a resposta dela é de que ele viria se converter. O desejo dela, melhor dizendo, que ele viria se converter. Mas ele diz aqui que ele percebeu Deus dando outra resposta para ela através de um sacerdote. Aí ele diz que certo bispo criado dentro da tua igreja e muito versado em teus livros, na palavra. Quem é esse certo bispo? A história conta que é Ambrósio. Aliás, a história conta, né? Ele declara que ele se converte através das pregações de Ambrósio. O Ambrósio que era bispo de Milão, na Itália. Então, é um período da sua vida que ele vai para lá e começa a se interessar e ouvir o cara, e viu o cara extremamente versátil, extremamente inteligente. Ele também é extremamente inteligente, se identifica com o bispo Ambrósio, se aproxima dele. Aí ele diz aqui que Deus deu uma resposta, usou o bispo Ambrósio. Ele diz mais aqui, quando essa mulher lhe suplicou, ele está se referindo à mãe dele na terceira pessoa também agora, quando essa mulher lhe suplicou que ele concordasse em conversar comigo, tipo, vai lá, conversa com ele, tenta convencê-lo a ser cristão. Quando essa mulher lhe suplicou que ele concordasse em conversar comigo para refutar meus erros, dissuadindo-me de ideias perversas, ensinando-me coisas boas, pois isso ele com frequência fazia, quando encontrava pessoas preparadas para ouvi-la. Ele, sabiamente, se recusou, como eu depois percebi. Como assim? Veja a sabedoria do cara. Ela vai lá, pede, o bispo Ambrósio vai lá, conversa com ele, vê se ele abandona essa vida doida, o senhor é inteligente, meu filho também é um menino inteligente, intelectual com intelectual, um cristão e um incrédulo, quem sabe o senhor consegue convencê-lo e tal. Aí ele se recusou, não vou não. E ele percebeu isso, olha só, ele só observando os acontecimentos. Pois respondeu que eu ainda era incapaz de receber ensino por estar inflado com a novidade da heresia e por eu já ter confundido várias pessoas despreparadas com perguntas levianas, segundo ela mesma lhe dissera. Abre aspas para a mãe de Agostinho. Não vamos incomodá-lo por enquanto, disse ele. Ou melhor, ela mesma lhe dissera. Aí disse, não vamos incomodá-lo por enquanto, disse ele. Apenas ore a Deus por ele. Ou seja, ele se recusa, ele fala para Mônica, ó,
ele está muito inchado, não adianta falar. E estava certo, né? Existem pessoas que não adianta você falar. Existem pessoas que você só tem que orar mesmo, não adianta. Extremamente orgulhosa, cega por Satanás, com ira no coração, com orgulho, uma arrogância, uma prepotência, não adianta. Ambrósio, bispo de Milão, disse para Mônica, só ore, não vou falar com ele, não adianta, está com a mente cauterizada. Apenas ore por ele. Em suas leituras, ele mesmo, olha o que Ambrósio disse para Mônica, ele mesmo descobrirá o significado daquele erro e o tamanho de sua perversidade. Fecha aspas. Aí continua aqui na sua confissão. Ao mesmo tempo, ele revelou como ele mesmo, na infância, fora entregue nas mãos dos maniqueus por sua iludida mãe. E não apenas havia lido, mas muitas vezes copiaram quase todos os livros deles e tinha, sem nenhuma discussão ou prova de quem quer que fosse, visto em que medida aquela seita devia ser evitada. E foi o que ele fez. Tendo dito isso e vendo que ela não estava satisfeita, mas continuava insistindo com súplicas e lágrimas para que ele se encontrasse comigo e discutisse essas coisas, o bispo, um tanto já aborrecido com a insistência, disse... Ela foi procurar de novo, cara. Vai lá, conversa. No desespero da mãe, né? Aí o bispo Ambrósio disse, vai para casa e que Deus te abençoe. Pois não é possível que o filho... Olha só que palavra de sabedoria. Pois não é possível que um filho de tantas lágrimas venha a perecer. Fecha aspas para o bispo Ambrósio. Caraca. Que lindo. Poxa. Aí termina o capítulo 3 aqui, o livro 3, dizendo assim, essa resposta que ela a interpretou, conforme muitas vezes me disse em nossas conversas, essa resposta é como se tivesse vindo do céu. Foi Deus. Ela quietou o coração. Vá para casa, Mônica. Esse seu filho não vai se perder. Ele não vai partir sem salvação. Sabe por quê? Porque não é possível que um filho de tantas lágrimas se perca, venha a perecer. Ele vai se converter. Palavra linda, né? Eu acho que todas as mamães deveriam, papais também, que intercedem pela conversão dos seus filhos, deveriam ler pelo menos esse final do capítulo, ou do livro 3 de Confissões, né? Que fé, né? O desespero de uma mãe e que palavra de sabedoria do bispo Ambrósio. Muito lindo, né? Próxima aula, ou próximo vídeo, com a permissão do Espírito Santo, nós estaremos adentrando a parte do livro 4, onde ele já estará com quase 30 anos, já com, né, dos 19 aos... Ele diz que passa um período de 9 anos, né? E a gente vai chegar na fase onde ele já está com 28 anos. Deus abençoe, até a próxima.